Olá, eu sou a Débora, sou psicóloga, trabalho já há alguns anos com atendimento de crianças autistas, especificamente mais voltada à questão de aprendizagem e de inclusão escolar. Então, hoje eu vim aqui fazer uma fala para vocês para passar algumas orientações para as famílias de crianças autistas com relação ao manejo comportamental em período de pandemia. O autismo, ele não é uma doença, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta crianças de 0 anos, geralmente pode ser diagnosticado a partir de 1 ano e meio, sendo que desde os 6 meses, quando a criança começa a ter interações sociais, a gente já pode perceber alguns sinais, né? Mas o diagnóstico mesmo, por volta de 1 ano e meio, já pode ser feito. Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor, tá? Então, se a gente fala que o autismo não é uma doença, não tem cura, né? Não é algo que tenha cura. Mas o manejo comportamental adequado e principalmente quando iniciado precocemente, então por isso a importância do diagnóstico precoce, mesmo se não for fechado o diagnóstico, mas se tiver indícios de pautas autistas, já pode começar a fazer intervenções, que essas intervenções elas podem amenizar alguns comportamentos disfuncionais e proporcionar melhor qualidade de vida, tanto para as crianças autistas quanto para os familiares. Que a gente, quando fala em autismo, a gente tem que pensar não só no indivíduo autista, mas em toda a sua família, proporcionar uma qualidade de vida para todos. Por que espectro? Porque a diversidade de sintomas comportamentais, sensoriais e sociais, tá? A questão de comunicação também, né, que a gente pode até considerar que a comunicação verbal entra nessa questão de sintomas comportamentais também. Então, é uma diversidade de sintomas. Tanto que nós temos autistas que desenvolvem a comunicação verbal e outros que não, tá? Alguns têm mais dificuldade de desenvolver, mas conseguem desenvolver. Então, a gente até fala, né, tem os verbais e não verbais, tá? Então, não tem como a gente descrever um autista, porque eles estão dentro de um espectro, tá? Eles têm características muito específicas e individuais. Assim também como os neurotípicos precisam ser considerados de maneira individual, os autistas também, inclusive no manejo comportamental, nas terapias, no tratamento. Sempre é importante considerar a especificidade do indivíduo, aquilo que ele necessita, porque não são todos os autistas que necessitam das mesmas coisas, ok? Então, por isso, a importância da gente compreender isso. Quando a gente fala em autismo leve, como que a gente classifica uma criança como um autista leve? Leve significa que ele precisa de pouco apoio, tá? Pouco auxílio para desenvolver as atividades dele, para aprender. Moderado significa que ele já precisa de um pouco mais de apoio. E o severo precisa de muito apoio, tá? Então é essa a diferenciação, que significa então que quanto mais dependência, mais severo é o grau de autismo, ok? Vocês devem ter percebido que eu falo muito criança autista, porque esse é o público com que eu trabalho. Eu trabalho com crianças autistas, então por isso que eu costumo fazer essa referência a crianças autistas, ok? Mas como eu já falei, isso vai até a vida adulta. Então existem adultos autistas? Sim, inclusive existem autistas leves que nem foram diagnosticados quando crianças. Hoje a gente ouve às vezes, nossa, como aumentou o número de autistas, como está aumentando os diagnósticos. Realmente, aumentou bastante. Mas a gente não sabe ainda, tem divergências entre as pesquisas, se realmente aumentou a quantidade de pessoas com o TEA
ou se foram os diagnósticos que aumentaram, que hoje em dia estão sendo mais precisos, né? Antes as pessoas eram diagnosticadas, poderia ser simplesmente com até TDAH, né? Ou com algum outro transtorno, até transtorno mental, e não se enquadrava no autismo. E até essa mudança no DSM, que colocou como um transtorno do espectro autista, acaba abarcando mais pessoas dentro desse diagnóstico, tá? Isso é importante porque se a gente tem esse diagnóstico, mesmo que não fechado, mas tem pelo menos os indícios, a gente vai saber como fazer o manejo comportamental, como trabalhar com essa pessoa. A gente vai compreender melhor alguns comportamentos dela e vai trabalhar de maneira mais assertiva também, ok? Então, por mais que tenha isso que eu falei dessa heterogeneidade de causas e essa ampla gama também de comportamentos, de sintomas, uma coisa que geralmente é comum entre os autistas é a questão da rotina, pela maneira como o cérebro deles processa a informação. Eles precisam, eles têm essa necessidade de se situar, de saber onde estão, de saber o que vai acontecer. Então, quando há uma quebra da rotina, pode acontecer uma desestabilização emocional e pode desencadear uma crise, tá? E o que nós estamos vivendo no momento, já há mais de um ano, nós estamos vivendo no período de pandemia, que é novo para todo mundo, que nós ainda não conseguimos estabelecer uma rotina normal, nem mesmo dentro da pandemia, por mais que a gente já tenha se adaptado a várias coisas, mas muitas coisas ainda não estão claras para nós, é algo novo para todo mundo, e isso com certeza afetou também a rotina de crianças autistas, das famílias de crianças autistas, e acredito que até com maior intensidade, né? Os autistas, eles necessitam de estimulação e trabalhos específicos e bom planejamento de ensino e aprendizagem para desenvolver suas potencialidades, porque eles têm uma maior dificuldade de perceber, de aprender assim só olhando o comportamento do outro, só na interação social, como a gente sabe que muitas vezes os neurotípicos aprendem. Então, eles precisam de um ensino mais estruturado, inclusive para questões do dia a dia, de atividades da vida diária, tá? O que acontece agora com a pandemia? Muitas terapias foram interrompidas por causa dessa questão do distanciamento social. Também houve uma interrupção das aulas, precisou ter toda uma reestruturação da rotina familiar. Muitos pais trabalhando em home office, a gente sabe também que alguns pais acabaram perdendo o emprego, né? Então, muitas mudanças. A família como um todo precisa se adaptar. Isso é sinal que a criança vai ficar mais tempo em casa, né? E como ela vai se adaptar a essa rotina? A família precisa falar para a criança o que está acontecendo, precisa situar a criança, né? Não há, gente, uma receitinha de bolo que eu possa passar aqui ou que qualquer outro profissional passe e fale, olha, vamos agir dessa maneira que vai dar certinho. Não, por quê? Justamente por aquilo que eu falei, do grau, né, do autismo e da necessidade de cada criança e também da organização de cada família, que é diferente. Então, eu tenho que conhecer a criança, conhecer o que ela precisa, compreender a família, para que a partir disso possa se ter uma organização. Então, algumas coisas que eu vou falar são simplesmente algumas pistas, né? Algumas coisas assim que pode se encaixar para sua família ou pode não se encaixar, porque o correto é fazer um planejamento para o desenvolvimento, né, dessa criança, de aprendizagem, de rotina familiar, de acordo com a especificidade de cada um, tá? Mas nós podemos então dar algumas dicas gerais que terão que ser adequadas à realidade de cada família, com um planejamento entre família, os terapeutas e levando em consideração também as necessidades de cada criança.
Porque algumas crianças têm sensibilidade sensorial, por exemplo, sonora, que qualquer barulho incomoda ela. Outras já se acalmam com música, né? Algumas têm sensibilidade tátil ou visual. Então, a gente tem que conhecer essa criança para entender o que, por exemplo, pode desencadear uma crise ou o que pode também, o contrário, trazer ela para uma situação de calma, de atenção, que eu consiga trabalhar com ela de maneira mais efetiva e que ela consiga aprender, tá? Mas então, falando de uma forma geral, é importante criar uma rotina em casa, inclusive de estudos, com um local apropriado para estudar, que seja sempre naquele local que a criança tem uma referência, seja um cantinho lá no quarto, ou seja na sala, ou na mesa da cozinha, que essa criança vai estudar sempre, né? Então, ter essa rotina e, além de local, ter também horário pré-definido, de acordo com a realidade da família, tá? Mas isso é muito importante para criança autista. Quando sair, se precisar sair com essa criança, de acordo com as novas questões de medidas de segurança, pode ser também que a família vai ter mais dificuldade de se adequar a essas normas de prevenção. Por exemplo, o uso de máscara pode ser difícil para o autista, ou ao contrário, pode achar muito legal, pode gostar. Ou o uso de álcool gel, por ser uma textura diferente, um cheiro diferente. Então, tudo isso podem ser gatilhos para desencadear algumas situações que às vezes fogem do controle dos pais. Então, assim, essa questão de sair só quando é necessário já é uma regra da pandemia mesmo, né? Mas acredito que quando se trata de crianças autistas, a gente tem que ter um cuidado maior de pensar no que pode acontecer. E preparar a criança antes de sair de casa. Onde vocês vão, o que vão fazer, tá? Essa questão da rotina aí de antecipar tudo o que vai fazer, ter um planejamento e falar sobre esse planejamento com a criança é muito importante. E você pode fazer um planejamento diário, um planejamento semanal. Nós estamos numa realidade diferente em que cada semana as coisas podem mudar, estamos. Mas um planejamento diário ou semanal, acredito que seja possível fazer, né? Então, se necessário, a família pode utilizar figuras com pistas visuais da rotina, pode fazer um quadro de rotina que pode ser afixado na parede, um calendário, né, onde você coloca ali quais as principais atividades do dia, e sempre que possível fazer isso de maneira lúdica e adequada para que a criança possa compreender aquela informação. Então, estabelecer rotina do horário de dormir, horário de acordar, do horário das refeições. Então, essa questão do estudo também, né, do local específico, do horário específico para isso. Uma novidade da pandemia também, que nós estamos vivendo, é essa questão das aulas remotas. A gente sabe que algumas escolas, então, de acordo com algumas realidades e a idade da criança também, nas escolas municipais ainda não estamos tendo aulas síncronas, que são as aulas ao vivo, mas a partir do 6º ano as aulas já estão sendo desenvolvidas assim. Então, todos os alunos com o professor na frente do computador ou na frente de um celular, onde o professor está ali explicando e tem várias carinhas ali na tela. É importante a criança ter esse contato com os professores, só que isso pode não ser muito produtivo, essa aula com todo mundo junto, porque se a criança, por exemplo, não conseguir se concentrar com muitos estímulos visuais, ela vai ver aquele monte de carinha dos colegas dela que às vezes ela nem conhece, porque não eram colegas do ano passado, porque nós já mudamos o ano, né, em pandemia, e aí vai ter muitos estímulos, talvez tenha algum desenho atrás do colega, ou ela vai ouvir algum barulho. Então é importante sim ela participar para manter esse vínculo com os colegas e com os professores, mas isso tem que ser avaliado entre a escola e a família, até que ponto isso está sendo produtivo para a criança. Porque quando a gente fala na questão da inclusão, que tem que ser uma realidade para nós, eu sei que os pais têm muitas queixas com relação a isso, que a inclusão ela não acontece de uma maneira adequada, muitas vezes aquela questão, né? A teoria é uma coisa, na prática é outra. Só que a gente tem que cobrar isso e a escola
tem que pensar na inclusão agora também, em aulas remotas. Então vamos pensar o seguinte: se não está sendo adequado, o que a escola e a família junto pode pensar para que o ensino para essa criança seja mais efetivo mesmo de maneira remota? Então, quem sabe fazer algumas aulas online com a professora, só a professora e a criança, né? Pode ser uma estratégia que pode funcionar. Ou então os professores orientar os pais ou os cuidadores a como passar as atividades para a criança. Por isso que eu falo que é importante. Essa elaboração, esse planejamento sempre tem ouvindo a família, né? A escola ouvindo a família, e a família também, quando sente que não está adequado, pontuar isso para os terapeutas, para a escola, porque ninguém conhece mais os seus filhos do que vocês mesmos, né? Então é importante ter sempre esse diálogo, tá? Sempre que possível, brincar fora de casa, no quintal, para quem tem quintal, num local seguro, né, por causa da pandemia. Se puder fazer uma caminhada ao ar livre com a criança também, fazer atividades relaxantes, fazer atividades motoras, porque a gente acaba ficando muito tempo dentro de casa, né, e aumentando ainda mais o sedentarismo. Atividades sensoriais também, pensar em atividades sensoriais que podem ser relaxantes para as crianças ou não, depende também do que cada um gosta, porque pode ser repugnante. Por exemplo, algumas crianças podem adorar brincar de massinha de modelar e podem se acalmar em um momento de angústia brincando de massinha. Ou com uma caixa de arroz, por exemplo. Uma dica de atividade. Pega uma caixa, sei que arroz tá caro, né, gente? Bem caro. Mas assim, pegar uma caixa e colocar, encher de arroz e esconder vários brinquedinhos que a criança gosta, várias bolinhas ali. Aí colocar a criança para procurar. Ela vai ter uma experiência sensorial. E isso pode ser prazeroso para ela pode gostar de fazer aquilo. Mas não, ela pode ter nojo, né? Ou pode ter nojo da massinha de modelar. Então, assim, a gente tem que entender a criança, entender o que faz bem para ela, pra gente proporcionar atividades que faz bem para ela e que vão ajudar também em momentos de aprendizagem, tá? À medida do possível, interessante também a gente incluir a criança na rotina de casa, nos afazeres domésticos, por exemplo, ajudar a separar uma roupa para colocar na máquina de lavar. Isso vai depender, mais uma vez eu falo, da idade da criança, daquilo que ela já aprendeu e do que eu preciso desenvolver nela também. Mas vamos supor que na terapia está sendo trabalhada com a criança seriação, classificação ou as cores. Eu posso chamar ela para me ajudar a separar as roupas para colocar na máquina de lavar, separar por cores, né? Ou mesmo o fato de chamar a atenção dela para o que eu estou fazendo para ela me imitar. Eu posso trabalhar a imitação nisso. Eu posso chamar a criança para ajudar no preparo da refeição ou na organização da mesa para a refeição. Vamos contar junto quantas pessoas nós somos em casa, quantos pratos nós precisamos pegar. Então, assim, nessas atividades de vida diária, a gente incluindo a criança, nós também estamos ensinando, tá? Então, sempre levando em consideração a idade da criança, o que ela consegue fazer, o que ela pode fazer, se ela está em segurança fazendo aquilo. Ah, vou lá lavar o carro ou lavar a calçada. Talvez a criança adore brincar com água. E se for uma atividade segura, posso levar ela para fazer isso. Porque ela pode, nesse momento, se acalmar, se tranquilizar, sabe? Aquele, talvez está lá estudando, fazendo uma atividade que gera uma carga mental, exige um trabalho maior, e aí de repente eu levo ela para fazer algo que para ela seja mais lúdico, né? Então isso ajuda muito, tá? E a questão das terapias, gente, mesmo que nós estamos em pandemia, a maioria das terapias são realizadas de maneira individual. Então, à medida do possível, é importante não interromper, ou quem interrompeu, quando puder, voltar a fazer as terapias. Por quê? Deixar de fazer a terapia, além de não avançar no desenvolvimento da criança, ela pode regredir naquilo que ela já aprendeu, tá? Então, se nesse momento não é possível fazer presencial, seria interessante manter um contato com o terapeuta para que ele possa orientar os pais nas atividades que os pais podem desenvolver em casa com as crianças, ou auxiliar no planejamento das atividades de casa, né? Algumas terapias, algumas intervenções podem inclusive ser feitas assim, de maneira
remota, né? Por chamada de vídeo, até para a criança ainda manter esse vínculo com o terapeuta, tá? Mas a gente tem que levar em consideração que isso é muito importante. Além disso, dessa integração entre escola, família, terapeutas, além das terapias que são importantes fazer, uma questão também que a gente precisa levar em consideração é que as famílias precisam ter uma rede de apoio, tá? Não só profissional, mas uma rede de apoio também familiar, tá? Pode ser que tenha uma pessoa da família que seja referência para a criança, que é aquela pessoa que a criança mais se vincula. No entanto, não é bom que seja uma única pessoa que ela se vincula, porque uma única pessoa não dá conta sozinha. E essa pessoa, ela não pode resumir a vida dela só nos cuidados com a criança, né? Então, ela acaba ficando sobrecarregada e aí não vai dar conta nem dela nem da criança, tá? Então, as famílias de autistas já experimentam, geralmente, uma carga de estresse, pois elas passam por várias fases. A primeira, geralmente, quando há o diagnóstico, pode passar por aquela fase de luto, pela perda do filho ideal. Precisam se dedicar muito a levar as crianças na terapia. São comuns algumas crises nas crianças, que aí desencadeia estresse também em todo mundo, né? Desgaste entre o casal, conflitos familiares. Então, isso já exige um manejo das situações e um controle emocional maior. E aí, no meio de tudo isso, veio a pandemia, que trouxe uma carga de estresse para todo mundo. Então, junto com a rotina da família, que a família já tinha, com o que a pandemia trouxe, isso pode agravar ainda mais essa situação de estresse e de conflitos familiares, né? Então, é importante a gente compreender que o cuidador, ele também precisa ser cuidado. Precisa ter um autocuidado e o olhar de outras pessoas da rede de apoio também. Então, ter um tempinho livre, onde outra pessoa pode ficar responsável pela criança e esse cuidador pode relaxar um pouquinho, né? Quem sabe fazer uma caminhada sozinho, de acordo com as possibilidades agora no período da pandemia, ou que seja ficar no quarto trancado sozinho, ou tomar um banho mais demorado. É importante que tenha uma pessoa, que não tenha só uma pessoa de referência, mas que tenha uma rede que possa auxiliar em alguns momentos para possibilitar esses momentos também de cuidados e de autocuidado do principal cuidador, tá? Porque sozinho a gente não sobrevive, a gente sempre precisa da ajuda dos outros, né? Todo mundo precisa. Quem sabe, sei lá, ler um livro de piada ou ficar um pouco lá no Facebook, no Instagram, vendo vídeo de comédia, o que a pessoa gosta de fazer, né? Mas isso é importante. Então, quando a gente pensa nos autistas, a gente tem que pensar não só na criança, mas em toda a família. A família precisa estar bem, precisa buscar conhecimento, precisa compreender o assunto, mas ela precisa ser cuidada de modo geral, não pode se resumir somente à criança autista, tá? Então, nós não sabemos tudo ainda sobre o autismo, nem temos todas as respostas prontas. Eu até queria ter algumas respostas prontas e talvez até poder ajudar de maneira mais substancial. A gente não sabe tudo, né? E a gente sabe que nós, enquanto profissionais, eu entendo isso, que tem muitas famílias que sabem muito mais do que nós, que vão atrás, que estudam, que já são assim feras na área. Tanto que nós temos muitos pais de autistas que se profissionalizando, né, para trabalhar com outras crianças autistas. Isso é bem interessante, né? Então, as respostas nós não temos, mas nós temos caminhos possíveis que ajudam a caminhada a ser mais leve, né? Então, quando a gente tem conhecimento sobre o assunto e uma parceria entre escola, família e terapeutas, isso nos ajuda muito, isso contribui muito. Então, é bem importante ter ações como essa no mês de abril, que chamou a atenção de toda a sociedade para a causa, porque por mais que a família sejam as mais envolvidas com a causa, é importante ter uma conscientização e uma sensibilização
da sociedade como um todo, né? A intenção é que pelo menos algumas dicas sejam aproveitadas, ok? Então, quem sabe mais pra frente a gente tem a oportunidade de conversar, e estou disponível também se eu puder contribuir, colaborar com algo mais.